Fala, meu povo! Voltei, hein? Voltei, agora vou finalizar o cara. Beleza? Então, dando sequência ali, é o seguinte. Estou usando o pronome relativo onde? Certo? Preste atenção, esse cara também ele é bem específico. O pronome relativo onde, ele só pode substituir o elemento que dá ideia de lugar. Certo? Então, preste atenção. Posso afirmar que este camarada aqui, ó, é um pronome relativo? Aí você vai observar. Ele está fazendo referência a um termo antecedente. Tá vendo? Note o seguinte, que quem mora, mora em algum lugar. Então, esse meu elemento, ó, ele realmente está dando ideia de lugar. Se ele dá ideia de lugar, eu posso usar o onde, tranquilamente. Então, esse cara aqui é um pronome relativo. Certo? E aí, se você desmembrar o período em duas orações, então você vai ter eu moro nas casas. Mora em algum lugar. Aí, uma outra questão. Se eu não quisesse usar o onde, o que eu poderia fazer também? Ó, aí preste atenção. Se quem mora, mora em, então você pode fazer assim. As casas nas quais morei. Ó, preposição em mais o as duas quais, que aí faz o nas quais. Ou ainda o seguinte, ó, as casas em que morei. Eu posso fazer essas três situações aí. Onde, nas quais ou em que. Sem problema nenhum. Tudo bem? Beleza? Ó, vou para de baixo. As ruas estão esburacadas, sempre passo pelas ruas. Ó, repetido, repetido. Veja que quem passa, passa por algum lugar. Ó, por algum lugar. Então, já tenho uma noção que esse cara está dando ideia de lugar, eu sei que eu posso usar onde. Só que é o seguinte, olha a minha combinação aqui, ó. Agora já estou usando a preposição por. O pelas, você sabe que é por mais as, certo? Então, na hora de fazer a união, você vai fazer da mesma forma como nós já fizemos até agora. Repetido, repetido. Você vai entrar com esta oração aqui, ó, vai rasgar a primeira oração e depois você continua. Só não pode esquecer da preposição. Então, vou fazer a união. Então, vai ficar assim, ó. Aqui. Então, ó, as ruas por onde sempre passo estão esburacadas, tá vendo? Então, veja, o cara tá pegando o termo antecedente, ó. Então, sei que esse cara aqui é pronome relativo, tá substituindo o elemento que dê ideia de lugar, legal. Tá feito. Quem passa, passa por algum lugar, preposição por. Vamos às variações. Se eu não quisesse usar o por onde, o que eu poderia fazer? Então, de cara, ó, poderia usar aqui, ó, pelas quais, ó. As ruas pelas quais sempre passo estão esburacadas. Dá para fazer mais um. Você pode fazer isso aqui, ó. As ruas por que sempre passo estão esburacadas. Só que tem que ser o porquê separado. Preposição por, mais o que pronome relativo. Certo? Então fiz a separação. Fiz aqui também as variações. Legal? Olha para essa. A cidade é muito limpa. Ponto. Fui àquela cidade. Então eu tenho aqui a minha repetição, ó. Aqui e aqui. Note o seguinte, eu tenho crase, lembrando aqui a regência. Quem vai, vai a algum lugar. Tá vendo? Então, fui àquela cidade, eu fui aonde? Da ideia de lugar, tem o preposição a. Então, na hora de você fazer a união, você vai usar o quê? Aonde? Beleza? Então, vou fazer aqui, ó.
Aqui. Fiz, ó. Tá vendo? Fiz a união. Então veja que eu estou pegando o termo antecedente, ó. Quem vai a algum lugar. Beleza, tá pronto. Vamos às variações. Se eu não quisesse usar o aonde, o que eu poderia fazer? Então, poderia fazer aqui, ó. Posso usar o a qual, ó. Mas se você for usar o a qual, não pode esquecer da crase. Quem vai a, preposição a, mais o a do a qual, ó. Crase, certo? Ou, se você quiser, ó. A cidade a qual fui ou a cidade a que fui. Diante de pronome relativo não haverá crase, exceto a qual e as quais. Então, aqui fica sem crase. Beleza? Tudo bem? Zero mistério. Aqui. País e país. Veja que quem vem, vem de algum lugar. Eu tenho aqui o daquele, ó. Eu tenho preposição de mais aquele, ó. Então, na hora de fazer a união, fica fácil, ó. Aqui. Bombardear o país de onde eu vim. Quem vem, vem de algum lugar. Veja que o onde substituindo o termo antecedente, ó. Certo? Então, e as variações? Pô, professor, se eu não quiser usar o de onde, aí você pode fazer, ó. Do qual vim, já que eu estou fazendo referência a país, que é masculino, está no singular, ou de que vim. Certo? Acabou. É isso aí. Tudo bem, rapaziada? Aqui, os dois próximos pontos são mais para você observar. O como quase não aparece em prova, mas se cair é o seguinte. Para ele ser um pronome relativo, ele precisa ter como termo antecedente as palavras jeito, forma, modo, maneira. Por quê? Sintaticamente, o como, né, na condição de pronome relativo, ele sempre vai exercer a função sintática de adjunta adverbial de modo. Então, por isso que não tem para onde correr. Então, tá aqui. Não gostei da forma como ela te olhou. Então, aqui meu pronome relativo. Beleza? O quanto também não é tão natural aparecer em prova. Se aparecer é o seguinte. O quanto, na condição de pronome relativo, ele sempre terá como termo antecedente um pronome indefinido, certo? Aí ele tem uma particularidade. Aí está aqui. Júlio comprava tudo quanto a filha lhe pedia. Ó. Olha o termo antecedente. Pronome definido. E aí, beleza. Essa é a condição para o cara ser pronome relativo. Está substituindo da mesma maneira. A filha lhe pedia tudo, certo? Ah, professor, mas se eu não quiser só o quanto ali, eu poderia usar o quê? Claro, sem problema nenhum. Mas para usar o quanto, essa é a condição. Beleza? Um outro detalhe. Vieram todos quantos agendaram a consulta. Olha que coisa estranha. O quantos está variando, tá vendo? Isso vai acontecer, ó. Ele vai variar de acordo com o pronome indefinido, ó. Estão antecedendo, tá vendo? Fosse todas quantas? Todo quanto? E por aí vai. A ideia é essa. Então aqui, ó, o cara vai ser meu pronome relativo. Essa é a condição. Tudo bem, rapaziada? Foi? Tranquilo? Então, galera, grande abraço. Obrigado pela participação. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Aquele abraço. Valeu, rapaziada.